Bom dia, boa tarde, boa noite, caríssimos ouvintes do Vira Casacas. Esse aqui é mais uma coluna do Evase. Aquela coluna que te deixa animado aí no sábado de manhã, na sexta à noite, às vezes no domingo de manhã, dependendo do dia que o Carapanã consegue entregar. E cara, hoje nós vamos falar sobre o fim de um dos maiores mitos, né, da existência humana. Existe uma coisa interessantíssima que, para quem cresceu no Brasil na década de 80, 90, de que o brasileiro vive de uma memória de que os Estados Unidos é o país onde tudo funciona. Nos Estados Unidos não tem corrupção, nos Estados Unidos não tem mamata, nos Estados Unidos não sei o quê, os Estados Unidos como um grande exemplo. Você vê até hoje, né? Quando estão reclamando da Suprema Corte brasileira, eles vão apontar para como boa é a Suprema Corte norte-americana. Isso a gente viu várias vezes aí, os articulistas do Estadão e desses veículos bolsonaristas usando isso sem qualquer critério, porque qualquer pessoa que sabe um tico de inglês e pega notícias sobre a Suprema Corte americana vai ver que os juízes conservadores da Suprema Corte estão atolados em corrupção até o pescoço. Coisas assim absurdas, né? O Clarence Thomas, eu acho que ele tem uma amizade com um bilionário que comprou o terreno onde a mãe dele construiu uma casa. Só esse é um exemplo. O cara ganhou propriedade, viagens e outras coisas de um empresário nível, assim, um negócio completamente fora do normal a relação entre os dois. Isso é um exemplo, tem vários outros. Mas essa mesma Suprema Corte decidiu, antes de Donald Trump vencer seu segundo mandato, que Donald Trump era inimputável. Donald Trump não pode ser perseguido, não pode ser julgado, não pode ser processado por nada que ele fez quando ele era presidente. Ou seja, eles deram para Donald Trump uma espécie de salvo-conduto para que ele pudesse cometer qualquer tipo de crime que ele quisesse. Algumas pessoas leem essa decisão um pouco mais diferente, não, porque o que eles estão, na verdade, dizendo é que essa ação aqui, essa coisa, não, mas na prática é isso que essa decisão basicamente fez. E o que essa decisão fez foi que Trump não pudesse continuar sendo enquadrado pela lei pelas coisas que ele cumpriu, pelos crimes que ele cometeu no seu primeiro mandato. E o segundo mandato do Trump é um mandato que mostra como, na verdade, os Estados Unidos não têm instituições. E os Estados Unidos é um país corrupto. E eu vou falar uma coisa, gente. Os Estados Unidos não é só um país corrupto. Hoje eu vou tentar explicar para vocês porque os Estados Unidos é o país mais corrupto do planeta Terra. Bota a Rússia no chinelo. Porque a Rússia é um grande exemplo. Os oligarcas, o Putin, o toma lá da cá, o aparelhamento do Estado. O que está rolando nos Estados Unidos hoje é dali para cima, não dali para baixo. Um exemplo claríssimo disso é a maneira como os bilionários do Vale do Silício estão usando o aparato do governo para aumentar o valor das suas próprias empresas. Esse IPO aí da SpaceX nunca teria valido isso se não fosse Donald Trump fazendo propaganda da própria SpaceX e usando isso, né, ele, o Elon Musk, falando que a SpaceX vai substituir a NASA, e os contratos de governo que a SpaceX e a Palantir pegaram, não por mérito, né, os caras explodem foguete mais do que tudo, mas por basicamente favores. E o que está acontecendo hoje é que a gente pode ir por dois lados para pensar a corrupção. A gente pode pensar nessas relações escusas entre Estado e empresas americanas, que a gente pode falar que é uma parte do capitalismo, isso sempre acontece, ou a gente pode ir no fato de que a família Trump hoje opera como uma espécie de quadrilha dentro dos Estados Unidos com total impunidade. Então eu vou começar pelo caso mais óbvio, que é o caso de que o Trump processou o sistema, né, a Receita norte-americana, por ter havido um vazamento dos tax returns dele, né? Tax returns são uma coisa que todo mundo sempre, né, os dados de imposto de renda. Todos os presidentes americanos sempre mostram isso. E o Trump foi um cara que nunca mostrou. E o que os tax returns do Trump mostraram é que ele não paga imposto nenhum e que ele basicamente
defraud do Estado americano. Então ele processou o próprio Estado, agora que ele é presidente de novo, cobrando 10 bilhões de dólares da Receita Americana para ele mesmo. Tá? E aí o próprio Departamento de Justiça do Trump, ou seja, o Trump processou a Receita Federal. E o Departamento de Justiça do Trump, que hoje é presidido pelo advogado dele, falou, não, nós vamos acertar. Mas nós vamos criar aqui um fundo de 1,8 bilhões de dólares para tentar resolver esse problema aí de como a gente foi perseguido pela última administração. E o que o Trump queria fazer com esses 1,8 bi era dar $1 milhão para cada um daqueles filhos da puta que foi preso no Capitólio e pegar o resto para ele. Tá? Aparentemente isso não pegou mal demais e não foi adiante, mas foi uma coisa que eles iam fazer sem nenhum tipo de cerimônia. É como se o Lula, né, que ficou preso injustamente, voltasse e saqueasse do Estado brasileiro bilhões de dólares por um motivo qualquer. O Lula deveria ser indenizado pelo que ele sofreu, eu diria isso de alguma maneira. Agora, isso aqui é uma piada, né? Uma coisa muito diferente. Primeiro que nunca houve perseguição ao Trump. Segundo, porque qualquer pessoa pode ter seus dados vazados. Isso aí nos Estados Unidos, inclusive, não tem proteção de dado nenhuma. A outra coisa que acontece hoje em dia é que Donald Trump, a primeira coisa que ele fez quando ele entrou foi perdoar os 1.600 pessoas que foram indiciadas no 6 de janeiro, né? E ele vai continuar perdoando um tanto de gente. Só que o que está acontecendo, assim, ele perdoou aqueles caras do 6 de janeiro porque são pessoas que ele quer que realmente façam isso de novo, que ataquem o Capitólio, que ataquem as instituições, que matem pessoas em nome dele, né? Não é nenhum segredo, tanto que esse cara é uma espécie de vilão de filme de James Bond, assim, meio zoado. Mas existe outra coisa, o Trump está vendendo perdões. Existem vários momentos em que existem pessoas que são condenadas por fraude, né? Um dos últimos exemplos foi um bilionário indiano, o Gautam Adani, que fez um esquema de fraude bilionário, e esse cara foi perdoado, aparentemente porque pagou o Trump e pagou outras pessoas bilhões de dólares, dizendo que vai investir 10 bilhões nos Estados Unidos e criar 15 mil empregos. Não vai fazer isso. Provavelmente vai adquirir coisas das empresas do Trump. Isso acontece o tempo inteiro. Existe outra coisa que acontece agora. Tem vários esquemas com insider trading que o Trump está fazendo. Então o Trump vai um dia na imprensa e fala: vou atacar o Irã, ou vou arrebentar tal empresa. Ele derruba ações de empresas, compra essas ações, resolve o problema, vende as ações depois. Tem vários esquemas de trading desse tipo rolando o tempo inteiro. O Wall Street está achando ótimo porque os caras de dentro, os mais ricos, estão ganhando dinheiro à beça com esse tipo de coisa. O mercado de ações americano, embora eles falem é o maior índice de todos os tempos, se tivesse subindo como estava subindo no governo anterior, ou subindo normalmente, estaria bem mais alto agora. Hoje em dia o mercado está relativamente congelado e a maioria das ações é de poucas empresas de tecnologia, todas elas ligadas à Casa Branca, né? O que o Trump tem feito, ele tem falado que ele vai usar autoridades do Estado contra certas empresas, e depois ele compra ou vende ações, e algumas vezes o que ele tem feito é ter metido pessoas da empresa, da família dele, comprando e vendendo ações com informações privilegiadas, dependendo do que ele vai fazer. Vários conflitos de interesse, por exemplo, os filhos dele começaram várias startups para coisas que o Pentágono vai envolver. Então, os filhos dele começam uma empresa, entram dentro de uma startup, né? Entra com uma startup e já ganham
24, 25, 100 milhões de dólares do Pentágono e de outras coisas. Teve aquele esquema clássico de rug pull, né, de puxar o tapete que o Trump fez no criptoplataforma dele. Sei lá o que, Trump Coin, Melania Coin, botou um tanto de coisa e aí depois puxou tudo. E aquilo ali foi uma coisa assim absurda. Ninguém sabe quem pagou por aquilo. Muita gente perdeu dinheiro, mas basicamente muita gente acha que ele recebeu subornos através daquilo. Teve o caso em que ele recebeu um jato do Catar, assim, do nada, um negócio totalmente estranho. A outra coisa, aí não é relativa a dinheiro, mas ele tentou impedir que os arquivos Epstein fossem liberados, né? Teve uma outra coisa estranhíssima, é que ele continua mexendo com comprar imóveis e mexendo em outras coisas. E aí, claro, tem o grande e incrível baile, o salão de baile, salão de danças que ele está fazendo, que vai custar uma coisa assim da ordem de bilhões de dólares. Uma das empresas que é contratada aparentemente tem algum tipo de relação com ele, porque é um negócio esquisitíssimo, não faz sentido. Ele destruiu um pedaço da Casa Branca sem consultar ninguém e decidiu que vai construir um negócio gigantesco lá. Trump tentou colocar o nome dele em várias instituições, tentou colocar o nome dele no Centro Kennedy, tentou colocar o nome dele em várias outras coisas que são feitas dentro do governo americano para uma espécie de patrões das artes e coisas do tipo. E isso são pequenos exemplos, gente. Então, isso aqui está acontecendo tudo sem que haja... a Suprema Corte basicamente legalizou que o Trump possa saquear os Estados Unidos junto com os seus amigos bilionários. E qualquer hora que alguém olha para a maneira como as instituições brasileiras funcionam, como no caso quando o STF foi punir golpista, quando está investigando o Banco Master e começa a falar: ai, mas estão perseguindo, ai, mas o empresário brasileiro não consegue, olha isso, ai, que não sei o quê, olha os Estados Unidos. Você vai olhar para os Estados Unidos e você vai dizer o seguinte, cara: os Estados Unidos são o país mais corrupto do planeta, cara. Porque nós estamos falando disso aqui, nós podemos falar de como os Estados Unidos faz guerra por dinheiro, nós podemos falar de como as corporações americanas pagam salário de miséria, enquanto os donos embolsam tudo. Isso aqui é o exemplo, cara, isso aqui que eu estou dizendo é o exemplo de país falido, de país rico, né? Ou seja, você tem muita riqueza acumulada, mas de um país de instituições falidas e acabadas, que está basicamente aí sobrevivendo a aparelhos na sua ideia de hegemonia, né? Os Estados Unidos é tão corrupto que nem o Departamento de Defesa consegue operar em prol de fazer guerra direito. Nem isso os caras conseguem mais. Tudo é sobre quem tem contratos para fazer não sei o quê, tudo é feito por baixo dos panos. O Pentágono, por exemplo, não consegue passar na auditoria. Não existe transparência num monte de coisa em Washington quando gente como o Trump está lá. Mas isso não é um fato. O Trump sempre foi corrupto. Todo mundo sabe disso. Quem fale um cassino tem que estar lavando dinheiro, meus amigos, tá bom? E Trump sempre teve um monte de relações escusas com a máfia. É uma espécie... É meio estranho, né? Porque a gente fala muito em fascismo, mas é quase como se fosse um Estado máfia. Sacou? Faz sentido aí. Mas o que eu queria só destacar aqui é que tá na hora de mandar a gringo calar a boca quando vai tentar ensinar o que é instituição para latino-americano e para pessoas de outras partes do mundo. Não existe nada mais corrupto que os Estados Unidos nesse momento. O valor do dinheiro que está sendo roubado, que está sendo saqueado do público americano. Por exemplo, esse IPO aí da SpaceX que aconteceu, ele só chegou a esse valor porque a Casa Branca relaxou as normas para investimento de fundos de pensão, meus amigos. É dinheiro do aposentado. O Elon Vorcaro tá pegando dinheiro do aposentado para botar na empresa de foguete que explode. Sacou? Então, assim, nós vamos saber se daqui a pouco o tamanho da puxada de tapete que vai ser. Mas vai ser uma puxada de tapete.
O cara, a Tesla é super valorizada e não faz nada, não fabrica nada. Não fabrica nada que preste. Não. Fabricava aqueles carros que não foram nem o Elon Musk projetou. Que não foi nada que fez. A Starlink, sim, uma empresa satélite, mas também não foi, ele comprou a empresa. O Elon Musk não produziu nada a não ser a propaganda de si mesmo, com a ajuda da imprensa americana, que eu sempre tenho que ir. Você tem que caga na cabeça do New York Times, caga na cabeça dessa galera toda. Porque a culpa do que está acontecendo hoje é deles. A culpa do que está acontecendo hoje, em boa parte, é deles. Decidiram que eles querem ser amigos das fontes, eles querem fazer jornalismo de acesso e não falar a verdade, né? Então é isso, gente. Os Estados Unidos são um país mais corrupto. Eu mostrei aqui por A mais B. E aí eu digo, meus amigos, eu falo assim, pode ser que eu esteja errado, mas eu digo que esse é um momento que a gente pode olhar que essa galera sempre quis viver no Império Romano. E a gente diz que agora eles estão vivendo, mas eles estão vivendo naquele tempo em que os Césares iam à esborra e arrebentavam o tesouro e destruíam o negócio inteiro e falavam que o Império ia não sei o que, e é quando eles começaram a se fuder, né? E é quando eles começaram a se fuder. Então é isso aí, que vem o século chinês. Eu tô zoando, mas nem tanto. Um grande abraço a todos. Até a semana que vem.